Olá, no ar mais um programa diagnóstico. E hoje nós temos como nosso convidado o Dr. Arnoldo de Souza. Ele é cardiologista, contudo milita em várias áreas da medicina e com propriedade. Dr. Arnoldo, é um prazer grande tê-lo aqui mais uma vez no nosso programa. E hoje nós conversaremos com ele a respeito da medicina ortomolecular e nas suas desembocaduras práticas e também naquilo que transita ao lado da medicina ortomolecular. Pois bem, doutor, como hoje a medicina ortomolecular tem ganho espaço na medicina como um todo? Em primeiro lugar, agradecer o convite e cumprimentar aquele que está nos assistindo. Veja bem, o mundo de hoje é um mundo que se modifica a cada tempo. Nós temos um aumento muito grande do envelhecimento populacional. Além deste aumento, nós temos uma ampliação da presença das doenças crônicas e degenerativas. E tudo isso é fruto de um estilo de vida que concorre para este fim. As pessoas hoje não têm tempo para nada. Nós estamos aqui conversando, fazendo o programa, você está pensando nos exames que você tem que fazer, eu estou preocupado com os pacientes que eu vou ter que ir lá atender um pouco atrasados, cada um deles tem pressa, ele já entra de ré dentro do meu consultório, se vai fazer um tratamento que dura 1h30, ele vai lá e abre o soro sem que eu ache que estou vendo, porque todo mundo tem pressa. Ninguém sabe para onde está indo, mas está todo mundo com pressa. E com isso, você tem também um outro elemento que é extremamente importante, que é a contaminação. A contaminação alimentar, a contaminação ambiental, a contaminação eletromagnética e a doença do século ou dos séculos afora, que é a síndrome geral de adaptação, ou seja, o estresse. Quando eu reúno esses 4 elementos, eu estou contaminado de metais pesados, o Rio Doce não é confiável, as águas que nós bebemos não são muito confiáveis, você respira chumbo pela gasolina, pela octanagem da gasolina, você quando põe um desodorante está pondo alumínio dentro de você, se você fez uma restauração de amálgama, você está jogando mercúrio dentro do organismo, se você trabalha com o computador, você está jogando níquel e cádmio que vem dessas baterias. Todos esses elementos, é claro, não entram no organismo de maneira a produzir uma intoxicação aguda. O chumbo produziria o saturnismo, que é clássico e conhecido. Aí não, todo mundo faz o diagnóstico. O problema é que tudo isso vai entrando no organismo de modo a produzir uma impregnação crônica. E essa impregnação crônica, dependendo do mecanismo de ação de cada um desses metais, vai trazer também uma série de alterações funcionais e de doenças. Por outro lado, nós temos a contaminação dos alimentos, os alimentos com agrotóxicos. Por exemplo, o agrotóxico mercurial é muito bom como agrotóxico, mas é péssimo para a saúde. É proibido no Brasil, mas é permitida a sua comercialização no Paraguai. Então toda aquela fronteira que vai desde o norte do Paraná até Roraima recebe a presença desses agrotóxicos nas lavouras de soja, de milho e etc. Então você tem uma contaminação dos alimentos, sem falar na contaminação transgênica, que vem na deformação do alimento. Por exemplo, o trigo produzido há 60 anos atrás é totalmente diferente do trigo produzido hoje, ou seja, a produtividade aumentou em 8,5 vezes. Se eu produzia 60 sacas em 1 hectare, hoje eu produzo 540 sacas em 1 hectare. Só que não é mais o mesmo trigo, ele é 20 vezes mais rico em gliadina, que é o glúten, e 40 vezes mais rico em amido, que é um carboidrato. Então você aumentou e muito, porque a base da alimentação é o leite inflamatório e é o trigo alérgeno, então você aumentou e muito as doenças alérgenas e mais ainda o diabetes. Você lembra que antes a medicina classificava o diabetes em diabetes infanto-juvenil e do adulto. O do adulto tinha insulina, mas não era uma boa insulina. O infanto-juvenil sem insulina. A doença se tornou tão precoce no campo do tempo que hoje você mudou para diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Não dava mais para falar em diabetes do adulto, já que adolescentes estão tendo o mesmo tipo de doença. Por quê? Comida de plástico, fast food, são as grandes cadeias alimentares que colocam alimentos absolutamente depreciados do ponto de vista do seu valor nutritivo. E o que é pior... Desembocando o que o senhor falou no início, a pressa. Sim. Pressa de não sei o quê. Por que não esperar um pouco para comer uma comida mais saudável? Sim. Mas esse é o ponto. E o que é pior, o solo perdeu muito
na sua capacidade nutricional. Então, empobrecendo. Exatamente. Por exemplo, o tomate é rico em licopeno, que vem de uma substância que está no solo. Só que hoje ele produz muito menos, então aquele tomate já tem bem menos selênio, bem menos minerais do que tinha anteriormente. Então, se eu somar a pobreza da oferta nutricional, a contaminação ambiental, o estresse eletromagnético, que vem dos telefones celular, vem da lâmpada fluorescente, vem do computador, eu começo a ter um distúrbio que vai gerar a síndrome geral de adaptação. Alterações no catabolismo, acidose, inflamação, má oxigenação dos tecidos, estresse oxidativo crônico, avalanche de radicais livres, rapidez maior no envelhecimento e algumas alterações, a princípio funcionais e depois lesionais. É comum nos nossos consultórios o paciente chegar com uma pilha de exames e ele não está se alimentando bem, não tem boa digestão, não tem boa alimentação, cansa com facilidade, a memória está fraca, o cabelo está ralo, não tem mais o mesmo apetite sexual que tinha e os exames estão todos normais. Então mesmo, o que não está normal é todo o metabolismo funcionante dele. Ele está diante de um estresse oxidativo crônico que gera todas essas alterações em cadeia que eu comentei. Logo, quando você entra com a suplementação nutricional, quando você entra com os antioxidantes, quando você repõe os minerais, as vitaminas que estão naquele paciente mais em claramente evidência de redução, quando você promove uma desintoxicação para a retirada dos metais, você melhora as condições funcionais, você permite que aquele paciente tenha melhor qualidade de vida, reprograma a sua alimentação, introduz uma atividade física e passa a ter práticas e técnicas para diminuir a pressa, para combater o estresse, para promover em si melhor qualidade de vida. Esse é o segredo do sucesso da prática ortomolecular. Orto de certo, molécula é o que nos faz viver. Para você ter uma ideia, nós temos mais de 30 trilhões de células no organismo. Cada uma faz 180 mil reações químicas por segundo. Isso dá a bagatela de 10 elevado a 18 reações químicas por segundo. Não dá para querer reduzir a uma condição cartesiana um organismo tão complexo como esse. Ela simplesmente ajuda do ponto de vista de repor a fisiologia e fazer com que a melhora da qualidade de vida estimule a pessoa a mudar os seus parâmetros no dia a dia. Agora, diante de toda essa sobrecarga a que nós estamos expostos, como minimizar, como minorar isso então, doutor? Veja bem, não dá para viver numa bolha. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não dá para voltar para a caverna. Não. E agora? Então o que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, mudar a alimentação. Quanto mais pessoas estiverem buscando uma alimentação orgânica, mais ela será produzida, porque o mercado atua pela lei da oferta e da procura. Mais barato ela vai se tornar, mais qualidade de vida você terá. Quanto mais mecanismos você tiver de se proteger, por exemplo, o celular é bom, mas ele tem que ficar a 1 metro de você, você não precisa dormir com o celular na cabeceira. O quarto de dormir hoje é um campo eletromagnético intenso. É o celular, é o wireless da televisão, é o rádio relógio digital, ou seja, você tem que tirar esses elementos da intensidade com que você vive com eles. Celular, computador tem que trabalhar, mas tem que ter descanso, ou seja, tem que mudar. E o mais importante é o controle do estresse. Eu diria que para o controle do estresse você tem que seguir 4 conceitos essenciais. O primeiro é a impecabilidade das palavras, ou seja, na dúvida, cale. As palavras ditas podem trazer um dano irreversível, principalmente para quem ouviu. O segundo, você não é o centro do universo, aquele cara não fez aquilo pensando em te prejudicar. Talvez você estivesse na hora errada, no lugar errado, mas você pode reverter isso. O terceiro, não fique na dúvida, vai lá e esclareça. Se você pensou que aquela pessoa fez aquilo, pensando aquilo, vai lá, pergunte, esclareça. Não crie uma novela em torno disso. E o quarto, você não é um superman, um super-homem. Você é um homem e, como isso, você tem limites. Não queira ficar frustrado porque você não estabeleceu superação dos seus limites. Todos os dias, todos nós acordamos com tarefas. As tarefas que são mais importantes e urgentes, as que são importantes, mas não são urgentes,
as que são urgentes, mas não são importantes, e aquelas que nem são importantes e nem são urgentes. Então você tem que hierarquizar. Primeiro tentar resolver as que são importantes e urgentes. Depois as que são importantes, porém não urgentes. Depois as urgentes, mas não importantes. E depois as nem importantes e nem urgentes. E mais ainda, saber que você não vai resolver todas e que Deus vai te dar um dia a mais amanhã para você retomar com calma, com tranquilidade, com clareza de espírito. Eu diria em síntese que é tudo uma questão de manter a mente alerta, a espinha ereta, portanto, ser altivo sem ser arrogante, ser humilde, e o coração tranquilo. Muito bom. Nós temos conversado e, obviamente, muito edificados aqui com o nosso doutor Arnoldo de Souza. Faremos agora um rápido intervalo, mas já já retornaremos. Eu conto ainda com a sua presença, com a sua audiência. Portanto, nos vemos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso programa Diagnóstico, hoje tendo o imenso prazer de receber conosco uma vez mais o Dr. Arnoldo de Souza. Temos sido muito informados e, interessantemente, nós conversávamos sobre a questão da antroposofia, ao lado da medicina ortomolecular, né, doutor? Áreas nas quais o senhor atua. Nos conte um pouco mais, e no bloco passado o senhor já terminava nos dando alguns nortes com respeito à antroposofia. Nos fale um pouco mais desta área de atuação em que o senhor tem se dedicado, a qual o senhor tem se dedicado. Veja bem, a medicina antroposófica é um ramo da antroposofia. Antropo quer dizer ser humano e sofia quer dizer conhecimento. Quem criou essa corrente de pensamentos foi um filósofo alemão chamado Rudolf Steiner. Na verdade, ele foi o responsável pela compilação de todas as obras de Goethe, que é conhecido como um grande escritor, mas na verdade foi um botânico, foi uma pessoa que descobriu o osso maxilar, que identificou a sexta vértebra como sendo a vértebra original da propagação do ser humano de todas as vértebras e que criou uma ciência que se contrapõe à ciência baconiana, que é das estatísticas. Na ciência goetheana, ele entende a fenomenologia como o mais importante. Você, para compreender um fenômeno, e o ser humano é um fenômeno, primeiro você tem que ter adoração por ele, você tem que venerar aquilo ali. Segundo, você tem que ter uma capacidade de entender as partes e saber que a soma das partes é menor do que o todo. Nós não somos uma federação de órgãos, nós somos um organismo sistêmico e que trabalha com interdependência, cada um dos nossos aparelhos, órgãos e sistemas. No terceiro ponto, você tem que ir um pouco além, você tem que ter uma inspiração imaginativa. Você conversa com o seu paciente, mas você não vai ficar restrito apenas às informações que ele te deu por via verbal. Você vai tentar entender a linguagem corporal desse paciente, como ele senta, como ele se gesticula, porque ali ele vai estar te dando informações mais importantes do que aquela que é filtrada pelo campo da sua consciência. E a quarta é a intuição, que é divina. É quando você abre os seus canais para receber de fora a informação correta e acreditar nela. Então, o Steiner difundiu um conhecimento em que ele partia do princípio, primeiro, que o ser humano não é só a matéria, ele não é só um monte de músculos, ossos e órgãos. Então ele começou a pesquisar e viu que havia uma trimembração e uma quadrimembração no ser humano. A trimembração era de sistema. Você tem um sistema neurosensorial, você tem um sistema rítmico, representado pelo coração e pulmão, e você tem um sistema metabólico locomotor. Um é o pensar, o outro é o sentir e o outro é o querer. Então, quando você tem uma depressão, o problema é no metabolismo aqui, porque deixou de produzir serotonina. 70% da serotonina que atua no cérebro é produzida nos intestinos. Se você tem um desequilíbrio da flora intestinal, você passa a não ter mais a produção, porque aquelas bactérias do bem não estão mais lá. E a quadrimembração é através de 4 corpos que ele considera que tem. O primeiro corpo, todos têm. O mineral tem, o vegetal tem e o animal também tem, que é o corpo físico. É isso que nos constitui como camada externa representativa no mundo. O segundo corpo é o corpo etérico. São forças proliferativas que geram vitalidade e a reprodução celular. O mineral não tem. Você não tem um mineral viçoso e um mineral com cara de doente. Já a planta tem. Você tem uma planta que está viçosa e tem a minha pimenteira lá que alguém está secando, que está querendo morrer. Então você tem o corpo etérico, assim como o ser humano também tem, assim como o animal também tem.
O terceiro corpo, a planta não tem e nem tampouco o mineral, que é o corpo astral ou anímico, que é representado pelo sistema nervoso vegetativo. Você tem um cachorro que está com raiva, um cachorro que está triste, não tem planta alegre ou planta triste. E o quarto, só os seres humanos têm, que é a consciência. Portanto, a intimidade do eu. A palavra eu não lhe foi ensinada. Em determinado momento da sua vida, você deixou de falar Einstein quer isso e passou a falar eu quero isso. Você se apropriou de um território e de uma consciência. É claro que esses corpos vão amadurecendo ao longo do tempo. Aos 7 anos, com a queda dos dentes de leite, se encerra o crescimento etérico. Aos 14 anos, com a puberdade, se encerra o crescimento astral. E aos 21 anos, com a idade adulta, se encerra o crescimento do eu. Depois disso, é só amadurecimento. São experiências que você vai acumulando e vai trabalhando. Quem trabalha melhor as experiências do pensamento, evolui mais. Quem tem algum bloqueio tem mais dificuldades. E as doenças surgem quando essas instâncias se desordenam, se perdem a sua homeostase. Esse termo perdem o equilíbrio homeostático. Esse é o ponto. E aí você começa a ter a possibilidade de tratá-los sobre uma outra forma e sobre uma outra ótica, aonde você utiliza medicamentos que estão na linha da homeopatia, só que com uma outra visão, e não simplesmente curar o sintoma que aquele medicamento produziria, e sim harmonizar essas 4 instâncias e equilibrar os 3 membros, o sistema neurosensorial, o sistema rítmico e o sistema metabólico locomotor. O que é interessante é que essa é uma prática que vem crescendo muito, quase que naturalmente no mundo todo, e cujos resultados acabam sendo surpreendentes e as pessoas melhoram também e muito a sua qualidade de vida. Então, se você une a questão bioquímica trazida pela prática ortomolecular com a questão biofísica trazida pelo campo energético dessas informações e faz uma espécie de conjuminação harmônica, você obtém um resultado extremamente significativo em patologias que muitas vezes no campo tradicional você trataria de uma forma mais agressiva, com um desgaste muito grande, porque a maior parte das drogas acabam tendo efeitos colaterais importantes. Essa é uma tecnologia de pensamento. É lógico que quando Steiner lançou essas bases, ainda não havia a física quântica. A física quântica, a mecânica quântica, veio explicar muito daquilo que ele falava, mas que as pessoas não tinham a dimensão do que era, porque não ainda conheciam o pensamento quântico, que revolucionou o mundo, mas é onde a medicina ainda tem um certo cuidado de absorver. Isso porque, no início do século XX, foi pedido a um cidadão chamado Flexner para fazer uma grande reforma médica. E ele fez uma reforma médica que era de encomenda da indústria química de base. Tudo aquilo que fosse prática terapêutica, que não entrasse a química, ele começou a isolar. Ele isolou o ozônio, que já era um sucesso nos Estados Unidos, a acupuntura, a homeopatia, a antroposofia, a medicina ayurvédica, porque era necessário, na terceira onda da Revolução Industrial, que a indústria química de base se ampliasse. E isso aconteceu. Porém, há algumas coisas não se consegue conter. Hoje, no campo das doenças crônicas e degenerativas, o que nós temos para oferecer no campo convencional é muito pouco aos nossos pacientes. A qualidade de vida das pessoas fica muito comprometida. O paciente, depois de 60 anos, ele chega lá tomando um Rivotril, tomando um omeprazol, tomando um anti-inflamatório, tomando um antihipertensivo, tomando muitas vezes um antiartrítico também. Ou seja, ele toma 6 ou 7 ou 8 remédios e não melhora a sua qualidade de vida. Ao passo que se você trabalha com um tripé de desintoxicar, revitalizar e equilibrar corpo, mente e espírito, você avança e muito na qualidade de vida desses pacientes. No campo da medicina antroposófica, você tem outras técnicas terapêuticas. Você tem a euritmia, que é uma terapêutica com o movimento humano para soltar a energia desse paciente. Você tem a terapêutica artística, onde ele usa argila ou mesmo tinta para colocar suas emoções para fora, para ter uma interlocução com o cosmos. Então é uma técnica que na verdade não se conta
contrapõe ao campo hegemônico da medicina. Ela é apenas um olhar ampliado aonde o ser humano passa a ser considerado não apenas no seu campo material, que é menos de 1% da energia. Nós somos 99,9% energia e apenas 0,001% matéria. É desse jeito que a gente trabalha essa visão antroposófica. Não é tirando nenhum espaço, não é se contrapondo e nem é buscando qualquer conflito com o que já existe, que é muito importante. Os avanços que nós temos nos casos cirúrgicos, os avanços que nós temos nas terapias intensivas são insubstituíveis. Ali é difícil ter uma equiparação com qualquer outra metodologia. Mas volto a dizer, nas doenças crônicas e degenerativas e especialmente no campo da atuação preventiva, todas essas técnicas que integram o ser humano com uma visão mais holística, com uma visão mais sistêmica, estão crescendo, vão crescer muito mais e certamente irão beneficiar muito ainda a população como um todo. Muito bom, realmente nós não temos até palavras para agradecer a presença aqui do nosso querido doutor Arnoldo de Souza, profundo conhecedor não só da medicina, mas como também da filosofia no geral. Realmente foi um prazer tê-lo aqui conosco uma vez mais, viu, doutor Arnoldo? Espero contar contigo em outras ocasiões. E obrigado também a você por ter estado conosco ao longo deste programa. Te faço um convite para nos reencontrarmos no próximo programa Diagnóstico. Até lá!